Vamos ler Lucas 10, leremos a partir do primeiro versículo, esse texto tão importante para nós. Lucas capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou, vamos ler na NVT, está certo ali? Tá. Depois disso, o Senhor designou outros 72, eu estou achando que a minha não é NVT. Pode ver a NVI? Desculpa. Agora, se também não for a NVI, a gente lê na que aparecer ali. Eu não posso fazer isso com eles. Nós vamos seguir aqui, vocês não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2, adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, podemos ler juntos essa parte? Vamos lá? A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vamos continuar? Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Obrigado. Vão, eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que lhe for posto diante de vocês, curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Amém. Deus é louvado por sua palavra. Jesus estabeleceu o seu reino a partir de um grupo apostólico. Desde os primeiros dias de sua jornada ministerial, Jesus passou a chamar para si homens. E em poucos dias ele compôs o seu grupo primário ali com 12 discípulos. Lemos um texto em que Jesus descreve para um grupo um pouco maior. Aqui nós já tínhamos, segundo o relato, um grupo com cerca de 72 homens. Algumas versões falam de 70. Jesus descreve para esse grupo maior uma missão, ou os contornos de uma missão que deveria ser desenvolvida por todos que estavam ali junto com ele, dentro desse processo ministerial. Em Lucas 10, Jesus apresenta o manual da vida daqueles homens. Tema de hoje, o manual da vida. Esse manual é indispensável para a vida de todo seguidor de Jesus. Uma pessoa que entende a mensagem do Evangelho, uma pessoa que é visitada pelo Senhor, é convencida pelo Espírito Santo, é transformada pelo poder da graça, mediante a fé, ela passa a ser visitada por uma missão. Se você confessou a Jesus como Senhor da sua vida, se você acolheu o plano de salvação, se para você Jesus é aquele que transformou a sua vida para sempre, é aquele que levará você a uma eternidade gloriosa, se você crê na mensagem das boas novas, você passou a receber um propósito de vida. Um propósito de vida que é maior do que a sua própria vida.
Porque a obra que tocou você, que alcançou você, é maior do que você mesmo. Fala de algo eterno, fala de algo que nasceu no Senhor e vem através do Senhor. Nessa noite missionária, convido você a olharmos para esse texto que nos ensina algumas preciosas lições a respeito da nossa vida. Na execução da missão de Jesus, segundo esse manual de Lucas 10, todos nós que fomos alcançados por Jesus e nos tornamos discípulos seus, somos comissionados a viver uma missão. E quando olhamos para Lucas 10, encontramos algumas lições preciosas. Eu quero que você comece a anotar. A primeira lição que o texto nos fala é que aqueles que estão ligados a Jesus e por Ele foram comissionados, eles devem chegar a lugares antes de Jesus chegar. O texto nos diz que os comissionados chegam a lugares antes de Jesus. Se você leu atentamente o texto, o versículo 1 diz que, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. No manual da vida, antes do Rei dos Reis adentrar a um lugar, os seus súditos precisam primeiro abrir passagem e anunciar a sua chegada. Isso fica muito claro no texto. Jesus, ele precisa chegar a lugares. Mas, segundo o texto, para que Jesus chegue a alguns lugares, os seus discípulos, os seus autênticos discípulos, os seus verdadeiros súditos, precisam chegar primeiro. Eu quero lhes afirmar que Cristo deseja chegar a diversos lugares através de nós. Você já perguntou para Cristo, em algum momento da sua vida, aonde Ele quer chegar através de você? Será que, para nós, Cristo não preparou nenhum destino que Ele deseja acessar? Será que já paramos para pensar que quando Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Ele pensou em alguns lugares destinados para chegar através de nós? Famílias que Ele pensou em alcançar através de nós, vidas. Ou será que Cristo nos chamou, nos redimiu, mas Ele não pensou em nenhum lugar para nós? Será que na hora que Ele estava mexendo com as fichas dos seus, Ele se esqueceu de nós, a nossa ficha caiu de suas mãos, e agora em vida nós não temos nenhum lugar para chegar? Será que para mim e para você, o Senhor não preparou nenhum lugar? Jesus, Ele envia os seus discípulos antes mesmo de chegar aos lugares. Jesus está dizendo o seguinte para os seus: vocês devem ir. E assim que vocês forem, eu vou em seguida. E eu garanto a vocês que eu vou. Mas vocês precisam ir. Nós somos os súditos do Rei. E nós precisamos abrir os caminhos para que Ele possa entrar. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo essa parte? Nós somos aqueles que vão antes de Jesus.
Claro que vale ressaltar que precisamos orar por pessoas, orar por cidades, orar por estados, por nações. É claro que sim, nós cremos que o Espírito prepara a nossa vida, prepara lugares, prepara pessoas. Temos que começar a orar por famílias, elencar nomes, interceder por nomes. Mas, queridos, em nome de Jesus, Jesus vai chegar lá depois que nós chegarmos, depois que nós tocarmos. Enquanto nós oramos, nós vamos nos preparando e vamos perguntando para o Senhor: Senhor, aonde tu queres ir? Aonde tu queres ir? Me aponte. Temos que chegar a lugares que Jesus ainda não chegou. Primeira coisa, os comissionados chegam antes de Jesus. Segunda coisa que o texto nos ensina, que há mais casas do que comissionados. Na missão de Jesus, sempre haverá mais gente para resgatar do que salva-vidas. Os comissionados de Jesus precisam correr contra o tempo, porque a demanda é muito grande. Quando uma pessoa encontra Jesus como seu Redentor, como seu Senhor, ela se torna imediatamente um salva-vidas. Não há outro ofício para os discípulos de Jesus. O Senhor pensa na redenção da humanidade, tendo como pano de fundo a redenção de todos. Quando o Senhor tocou em minha vida, Ele pensava em outras vidas. Porque se não fosse assim, à medida que o Senhor nos alcançasse com verdadeira vida, Ele já nos levaria para a eternidade. Mas Ele nos mantém aqui, porque nós temos uma missão. E quando olhamos para o manual da vida, o manual da missão, nós descobrimos que Jesus, Ele deseja alcançar outros. E muitos outros. O mundo desesperado está à nossa volta. O mundo na escuridão está ao nosso alcance. O mundo que está mergulhado na mentira, o mundo que está mergulhado num vazio, o mundo que está tentando encontrar sentido em tantas coisas superficiais, mentirosas, efêmeras, traiçoeiras. E os discípulos de Jesus têm as palavras de vida, têm o poder para transformar qualquer realidade humana. Um discípulo de Jesus não pode perder tempo. Ele não pode ser acomodado numa vida religiosa, numa vida voltada apenas para o seu estômago, para as suas próprias degustações. Um verdadeiro discípulo de Jesus não consegue adormecer-se na religiosidade. Aquela religiosidade que é narcisista, voltada apenas para si mesmo. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele olha para o mundo perdido. A igreja de Jesus, eu e você, nós não podemos nos voltar apenas para nós. Uma igreja focada apenas em si mesma. É como uma equipe de bombeiros à beira-mar, concentrada apenas na sala do quartel, ali na orla da praia, enquanto dezenas de pessoas, crianças, homens, mulheres, estão morrendo na praia. Uma igreja que não consegue aspirar pelo desejo da redenção de pessoas. É como um grupo de salva-vidas, que enquanto pessoas estão morrendo a poucos metros, fica concentrada nas arrumações do quartel, da sala de encontro. A igreja não pode perder o senso de missão e de urgência. O versículo 2 diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meus irmãos, nós já temos tudo o que nós precisamos. Posso ouvir um amém convicto? Amém. Já temos as roupas adequadas, já temos todo o equipamento necessário, já temos todo o treinamento necessário. Nós temos a equipe preparada.
Nós já temos o Espírito Santo em nós, aleluia. Ele está em nós, Ele fala conosco. Hoje pela manhã, no encontro de mobilizadores de grupo de discipulado, que coisa maravilhosa, tantos testemunhos, o que Deus está fazendo em nossa vida, o que Deus tem feito na igreja dEle, em todos os cantos do mundo, por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito. Ele está trazendo arrependimento, trazendo vigor, trazendo esperança, restauração integral. Nós já temos o poder do Espírito Santo em nós, nós temos o nosso testemunho de vida, o Senhor tem feito em nós, o Senhor tem feito em nós há tantos anos, nós temos a palavra que é viva e poderosa, nós temos um lugar de encontro, nós temos dinheiro, nós temos carro, temos casas, temos roupas a mais, nós temos tudo, nós já estamos prontos. Esse princípio de urgência é tão forte, que no versículo 4 o texto diz, Jesus dizendo, não saúdem ninguém pelo caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que enquanto estamos em missão, nós não podemos perder tempo da nossa vida. Já temos tudo o que precisamos e precisamos viabilizar logo o anúncio de manhã, de tarde, à noite, em todo o tempo, das diversas formas possíveis. As saudações orientais, por isso que Jesus disse, não saúdam pelo caminho, elas eram muito cerimoniosas, né? Elas demoravam muito. O povo fazia todo um arranjo no cumprimento, na época de Cristo. Eles gastavam muito tempo. E aí Jesus diz, olha, nem saúdem muita gente pelo caminho. Não temos tempo a perder. Irmãos, será que diante de Cristo, diante do seu chamado, a gente se enroscou em algum momento da nossa caminhada, em algum lugar? Será que paramos, ao invés de acelerarmos os nossos passos na direção do que Jesus tem? Quanto tempo nós temos escutado sobre o desafio do amor, o desafio do serviço, da consagração? Quanto tempo temos escutado a respeito do discipulado, do evangelismo? Será que no percurso da nossa vida nós encontramos alguma coisa que nos travou? Será que no caminho da vida nós encontramos os nossos estudos? Precisamos estudar. Mas eu não consigo estudar e fazer as coisas que o pessoal da igreja está apontando. Então eu não consigo, eu vou precisar dar um tempo, me concentrar nos meus estudos. Será que no caminho da nossa vida os nossos estudos nos paralisou? Será que no caminho das nossas vidas encontramos um namoro? Ah, mas foi um namoro, esse namoro não é fácil de achar. E quando eu encontrei, foi amor à primeira vista, e meu coração foi tomado de tanta paixão e amor, e eu precisei tirar um pouco o pé da dinâmica do pessoal da igreja. Jesus me abençoou, que esse namoro fez com que eu me concentrasse só nele para cuidar do que Jesus me deu. Ah, olha só a heresia. Jesus me deu, eu tenho que cuidar do meu namoro. Meus irmãos, será que o namoro travou você? Ou será que um trabalho travou você no caminho? Ah, é um trabalho, há uma prospecção de crescimento enorme, uma carreira maravilhosa, rentável. Pessoal, eu queria dar um tempo aí no meu discipulado, vou ficar uns domingos sem aparecer no culto, mas é porque eu estou concentrado aqui me preparando, ou eu já estou no trabalho e tem uma demanda muito alta, eu preciso agora dar um tempo. Talvez esses 30 dias podem durar 30 semanas. Quantas pessoas encontram no caminho uma boa carreira profissional? Quantas pessoas encontram no caminho, às vezes, a própria família? Não, eu preciso agora concentrar em minha família. Como se família e Deus fossem concorrentes. Enquanto amamos a Deus, nós entregaremos o melhor amor à nossa família. Quantas pessoas encontraram os prazeres da juventude? A vida é muito rápida e eu não posso perder o tempo. Eu preciso aproveitar as coisas da juventude. Quantas pessoas se enroscaram na velhice? Não, já foi a minha época. Deixe os jovens fazerem agora. Tem algumas irmãs ali. Não é o caso de vocês, porque vocês são as primeiras, vocês são uma bênção. Aquele pessoal ali
mas do passado. Meus irmãos, nós não podemos encontrar nada no nosso caminho que nos paralise. Nós temos que seguir. Ainda na velhice daremos frutos, diz o texto, e serão frutos viçosos. Será que encontramos alguma coisa que tem nos paralisado no caminho? Em nome de Jesus, há lugares para chegarmos. Há lugares para chegarmos. Segunda coisa, há mais casas do que comissionados. Terceira, precisamos entrar nas casas e ministrar a paz. Versículo 5 diz: quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Os discípulos de Jesus precisam entrar nas casas. Casa tem a ver com algo muito privativo, né? Muito particular. Em casa ficamos à vontade. Em casa temos liberdade. Em casa tiramos o uniforme. Segundo Jesus, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos entrar no espaço chamado casa, no particular da vida das pessoas. Nós precisamos orar pelas pessoas e gerarmos estratégias para tocarmos no dia a dia das pessoas. Sabe qual é a verdade que vejo nesse texto? É que Jesus entrará nas casas das pessoas, daquelas que desfrutam da intimidade do povo de Deus, do povo do Cristo. Jesus entrará no lar daquelas pessoas que têm fácil relacionamento com as pessoas que amam a Jesus. Nós precisamos acessar o lugar da vida das pessoas que estão fora do raio da graça redentora de Jesus. O texto diz: entrem nas casas, fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, versículo 7. Aqui há um princípio de intimidade. E não estamos falando, já diz o pessoal mais atento, né? Não, mas nós não podemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Está na Bíblia. Salmo 1. Não, aí vamos para Paulo em Coríntios. Não, mas não podemos ter jogo desigual, não podemos misturar o mundo com as coisas de Deus. Tem o sacro, que é o santo, e tem o profano. Não, nós somos o pessoal. Nós não estamos falando de misturar trevas com luz. Afinal de contas, que escuridão que é capaz de ofuscar o brilho da luz? Nós temos que ir lá. Os irmãos estão entendendo essa parte, né? Não podemos ir nas festas, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que nós temos que ir enquanto igreja, nos lugares mais escuros, iluminarmos. O texto diz que os discípulos de Jesus precisam acessar o lugar da vida das pessoas. Precisamos entrar no ambiente da vida das pessoas. Em tempo de relacionamentos superficiais, né? Em tempo de relacionamentos vazios, nós precisamos criar relacionamentos verdadeiros, estratégias para fazer com que as pessoas acessem a mesa da nossa casa e que acessemos a mesa da casa delas. Temos algo para oferecer. E o que é? A paz. O efeito da nossa convivência com as pessoas as conduzirá à paz. A paz aqui é o shalom. Shalom é a expressão hebraica para a paz. E significa, basicamente, saúde integral para todos, em todas as áreas, em todos os níveis, em todas as dimensões. É uma palavra que sugere tudo o que há de melhor e de bom para todos. Nós temos o shalom, nós temos aquilo que traz equilíbrio, nós temos aquilo que traz vida. Paz não se refere a um estado de espírito ou a uma calmaria. Não, paz
significa que em qualquer circunstância da vida, em qualquer lugar, é possível encontrar a presença de Deus, que renova, que restaura. O mundo precisa de paz, e nós temos a paz. Precisamos ir lá. E por último, para terminar, a quarta coisa. Primeiro, então, os comissionados chegam primeiro. Segunda coisa, há mais casas do que comissionados. Terceira, precisamos entrar e ministrar a paz. E quarta, para concluir, precisamos encontrar os filhos da paz. Diz o versículo 6, se houver ali um filho da paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não houver, ela voltará para vocês. Amada igreja, precisamos buscar os filhos da paz. Tem um pessoal que tem um coração bem duro. Possivelmente você conhece alguém. Tem um pessoal que gosta de menosprezar a nossa fé, zombar de nós, achar que nós estamos dando dinheiro para o pastor. Mal sabe a luta do pastor. Achando que nós estamos desviando a nossa vida e perdendo a nossa vida para algo sem sentido e significado. Tem um pessoal que acha que nós somos desatentos às coisas boas da vida, mas na verdade tem muita gente, mas tem muita gente que só está esperando um áudio de WhatsApp nosso, que só está esperando um convite. Hoje pela manhã, me perdoem, né, repetir, algumas pessoas disseram assim, olha, que na nossa dinâmica discipular nós somos desafiados a orar por pessoas. E algumas pessoas emocionadas falando, eu orei por algumas pessoas durante esse período. E as pessoas retornavam para mim emocionadas. Teve uma irmã, não me lembro quem foi, me perdoem aqui, disse que a pessoa por quem ela orou, ouviu o áudio dela 10 vezes. Ela ouvia. E eu vi de novo, olha a sede. E eu vi de novo, e eu vi de novo. O mesmo áudio da irmã orando. E eu imagino que cada vez que ela escutava o áudio, Deus tocava de uma forma diferente no coração dela. Porque Deus está fazendo. Tem pessoas prontas. Nós só precisamos chegar nelas, tocar nelas. Dizer assim, vamos um dia assistir um culto em nossa igreja? Para quando elas chegarem aqui, serem bem abraçadas, acolhidas, amadas, e sentirem a presença de Deus, que não é promovida por nós, que não está em nós, mas que nos visita, porque Ele disse que nos visitaria. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3, ali eu vou estar. E quando invocamos o nome de Jesus, Ele se faz presente, Ele opera para além dos nossos olhos físicos. As pessoas só precisam ouvir um convite, tomar um café, participar de um grupo familiar. Precisamos encontrar os filhos da paz. E tem muita gente pronta. Olha só, nós precisamos crer nisso. Tem muita gente pronta. Tem muita gente pronta. Tem muitos que são filhos da paz que estão em nossa volta, no entorno da nossa vida. Só precisamos ter coragem de orar por elas, conversar com elas, convidá-las para um churrasco conosco. Eu e você precisamos bater na porta do nosso vizinho. Nós temos que bater de porta em porta. Vamos bater de porta em porta. Porque nós vamos encontrar os filhos da paz. Também encontraremos alguns com o coração enrijecido, duro. Mas nós vamos encontrar um monte de filhos da paz. E eles virão para a paz do Senhor, para a presença dEle. E vamos aumentar os cultos. E vamos aumentar os cultos. E vamos para um lugar maior. E vamos plantar novas igrejas. E Jesus vai ser visto, glorificado, e vai transformar tanta gente, porque os filhos da paz estão prontos. Quero que você ore agora comigo. Feche seus olhos, por favor. Certa vez, Jesus falou para Paulo, através de uma visão, está em Atos 18. Não tenha medo, continue falando, e não fique calado, pois eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal, porque tenho muita gente nessa cidade para alcançar. Cristo tem muitos para alcançar no lugar onde nós estamos vivendo hoje.
Precisamos encontrar esses filhos da paz. Eu quero que você jamais se esqueça do manual da vida. Jamais se esqueça de que, se você teve uma experiência verdadeira com Jesus, você não pode negar o comissionamento que recai sobre você. Jesus te chama para uma obra gloriosa. E Ele designa você a chegar a lugares antes dele. Creia que Jesus chegará nos teus familiares depois que você chegar nele. E não tenha dúvida que Ele vai chegar. Ele não vai deixar você sozinho. Comece a orar por pessoas e comece a conversar com pessoas de uma forma proposital. Comece a convidar pessoas para a mesa da presença de Deus, que você institui, seja na sua casa, seja no seu grupo familiar, seja aqui no templo, mas creia que à medida em que você se aproximar de pessoas, na certeza de que Jesus chegará logo em seguida, você verá como Deus se manifestará na vida de tantos, gerando vida, gerando perdão, gerando reconstrução. Jamais se esqueça que você foi comissionado para chegar antes de Jesus a lugares que Ele deseja chegar. E jamais se esqueça que há mais casas do que comissionados. Não podemos perder tempo. Em nome de Jesus, não permita ficar travado no decurso da sua vida. Agradeça a Deus por tudo que você recebeu dele, pelas demandas. Se você tem um trabalho bastante corrido, louvado seja Deus. Procure fazer o seu melhor, procure produzir, procure ser bem sucedido, mas não coloque isso como uma trava na sua caminhada ministerial, na sua caminhada vocacional. Você foi chamado pelo Senhor. Em nome de Jesus, não fique paralisado no caminho. Se você tem muitos filhos como eu, crianças, eles são uma bênção, eles não me impedem de fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Então eu levo todo mundo para o pequeno grupo, levo todo mundo para o templo, visito com todo mundo, porque os meus filhos são uma bênção e eu não posso parar de fazer aquilo que Jesus quer que eu faça, porque tenho muitos filhos. Qual é a sua demanda? É a velhice? Você pode da sua casa enviar áudios para as pessoas. Você está com as pernas fracas, você pode orar por pessoas, você pode receber pessoas na sua casa, tem tanta coisa para você fazer. Não permita que a velhice trave você no seu caminho. Não podemos perder tempo. Em nome de Jesus, acesse a vida das pessoas e ministre a paz. Ministre a paz, porque você vai encontrar muitos filhos da paz que só estavam esperando você chegar. Senhor, nós decidimos por obedecer ao Senhor. E se há alguém aqui com o coração petrificado quanto ao chamado do Senhor, se há alguém aqui desatento àquilo que o Senhor está fazendo, se há alguém aqui voltado apenas para si mesmo, para suas próprias demandas, em nome de Jesus, desperte o nosso coração agora. Há tanto do Senhor para se realizar através de nós. Há tantos lugares que o Senhor pensou para que fôssemos. Ó Deus, não nos deixe paralisados. Nós somos chamados para viver uma obra gloriosa e nós não podemos parar. Obrigado por Tua palavra, que aquece tanto o nosso coração. E nós faremos missão aqui em Pato Branco. Faremos missão em todo o estado do Paraná. Faremos missão em todo o mundo. Para a glória do Senhor. E para que os filhos da paz sejam introduzidos no reino de graça e amor que o Senhor estabeleceu. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos declarar como nós vemos o nosso Deus, como nós vemos esse Rei da Glória. Eu vejo o Rei da Glória
Com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo um avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Peça para o Senhor limpar o seu coração, abrir os seus olhos nessa noite, para que você possa ver tudo aquilo que Ele tem sonhado e preparado para você. Limpa o meu coração, limpa o meu coração. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, para que eu possa ver com seu amor. Nós te amamos, te amo. Queremos ser igual ao Senhor. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Sabe o que significa Hosana? Salva-nos, Senhor. Nos coloque no lugar de proteção. Estamos cantando aqui, talvez você nem sabe o que significa, mas significa, Senhor, conduza a minha vida no lugar de proteção. Limpa meu coração, tira de mim aquilo que está impedindo eu de ver aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Limpa meu coração. Hosana, ó, venha sobre nós e nos resgate de nós mesmos. Vamos cantar mais uma vez? Limpa meu coração. Vamos orar juntos? Limpe-nos, Pai. O meu Olha, ó coração, Senhor. Diga, Senhor. abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Qual o desejo do seu coração, o nosso desejo? Quero ser igual a ti. Temos. Tudo o que sou é para teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite que marca a nossa vida, porque a tua presença marca a nossa vida. Obrigado porque nós nos encontramos com a tua doce palavra nessa noite. Obrigado porque nos encontramos com a tua presença que fala tão fortemente ao nosso coração desde o primeiro ato desse culto, com os vídeos, com tudo que ouvimos e vimos aqui.
Deus, a nossa vida não pode ficar em nenhum outro lugar, senão na tua presença, senão no centro da tua vontade. Coloque-nos no lugar de alegria, no lugar de contentamento, no lugar em que a nossa vida possa contagiar o mundo com a doce e redentora palavra do Senhor. Nos dê uma semana cheia da tua bênção, que os nossos caminhos apontem para o Senhor e que tudo que fizermos nas nossas mãos possa revelar o Senhor. Nos cubra com a tua proteção, com o livramento que precisamos. Nos traga a cura que precisamos. Cure os que estão enfermos fisicamente. Cure os que estão adoecidos emocionalmente. Renove a fé dos desanimados. Ó Deus, traga-nos a libertação que precisamos na área que precisamos. Promova a tua unção, a tua bênção no meio das nossas famílias. Que possamos ser pais intercessores, mulheres, esposas, mães, cheias de sabedoria do teu Espírito. Filhos que honram e obedecem os pais, pais que cuidem bem dos filhos, casamentos renovados. Ó Deus, renove-nos matrimonialmente em nome de Jesus. Ó Deus, que a tua bênção possa inundar a nossa família, a nossa igreja, para a glória do teu nome. E que a igreja nesse lugar, que todas as igrejas locais espalhadas em nossa cidade, que amam ao Senhor Jesus, que todas as igrejas do Paraná, do Brasil e do mundo sejam revestidas nessa semana com a tua bênção e que haja o mover do Senhor através de nós, para a glória do teu nome. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito estejam sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém.